Projeto Reina fez uma colocação a respeito do início do período de Sucote, segundo o calendário corrigido, 25 de setembro a 3 de outubro. Agora, Projeto Reina posta uma segunda reflexão, mas referente ao encerramento do período de Sucote, segundo o calendário corrigido. O último dia de Sucote é chamado no meio religioso judaico de Rosh Hashanah, que significa a grande salvação. No último dia, Rosh Hashanah, segundo o relato de Yohanan, João, Yeshua levantou a voz no meio do povo e disse: se alguém tem sede, venha até mim e beba. E quem for fiel a mim, de dentro deste fluirá rio de água viva. Mas não entenderam que ele estava falando a respeito de Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado. Religiosamente falando, o último dia de Sucote se chama a Grande Salvação, que no hebraico eles falam Rosh Hashanah. Isso me chama a atenção para um detalhe interessante. A igreja é tão diferente de Yeshua HaMashiach que ela usa termos e expressões que Yeshua nunca usou. Como assim? Salvação em hebraico é Rosh Hashanah. Yeshua é aquele que veio trazer vida. A gente sempre costuma dizer assim, salvação, eu tenho a salvação, Yeshua prega a salvação, Yeshua dá a salvação. Mas isso que a gente chama de salvação, na verdade Yeshua nunca chamou isso de salvação, ele sempre chamou isso de vida. Pelos vários textos que a gente lê dentro dos relatos, chamados de evangelho. Aquele que é fiel a mim já passou da morte para a vida. Senhor, eu te seguirei onde tu for, mas primeiro deixa eu ir sepultar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os mortos. Quando a gente fala salvação, a gente está pensando em quê? A gente tem um foco específico quando fala em salvação. Eu tenho a salvação. Eu tenho que buscar a salvação. Eu perdi a minha salvação e eu tenho que recuperar. Na verdade, esses termos são termos equivocados. Primeiro que Yeshua não chama isso que ele me deu de salvação. Ele chama isso de vida. Que às vezes a gente tem que repetir certas colocações para as pessoas lembrarem. Como disse o chamado apóstolo João na carta dele. Eu vos escrevo não porque vocês não saibam, mas porque vocês sabem, mas vocês esquecem. Vocês precisam ser lembrados. Isso aqui que Yeshua me deu, quando eu aceitei o testemunho dele, eu sempre chamei isso de salvação. Porque a religião estimula a gente a chamar de salvação. Mas na verdade isso aqui é o quê? Isso é vida. Ele me deu vida. Quer dizer, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Aí vem um infeliz lá e diz, vida com abundância é você viver numa casa boa, você ter um Porsche, você ter um BMW. Vida com abundância não tem nada a ver com isso. Quem prega isso é oportunista. Yeshua falou que veio da vida com abundância porque na expressão messiânica original, quando ele diz vida, ele está se referindo a isso que a gente chama de salvação. A partir do momento que eu aceitei o testemunho de Yeshua, eu não fui salvo, eu recebi vida. Ele me tirou da morte para a vida. O rio que flui de dentro do fiel, como ele se refere. O Espírito Sagrado é a própria essência da vida em si. Venha a mim e beba. Quem beber de mim receberá o rio da vida. E as pessoas gostam de pegar esse tipo de fala de Yeshua para fazer poesia, coisa bonita, mas não repara que isso tem um significado específico. No último dia de Sucote, ele vem e diz, quem tem sede, venha até a mim e beba. Beber o quê? Por acaso ele estava lá no meio do evento com um galão de água? Beber dele é no sentido de absorver o que ele ensina. Como a gente lembra aquela fala que Yeshua diz assim, quem comer minha carne e beber o meu sangue, eu o levantarei no último dia. Comer da carne dele pode parecer até um termo estranho para a gente. Mas visto que o corpo de carne de Yeshua foi a forma como a porção divina entrou no mundo. E o sangue dele é o que foi derramado na Zequifa, na estaca romana, representando o abate do justo. O justo foi abatido por causa do nosso pecado. Aí o pessoal fica debatendo, porque quem matou Yeshua foi quem? Foi Pilatos? Não, responsável pela morte de Yeshua foi sacerdote Caifás. Não, responsável pela morte de Yeshua foi o povo, porque o povo ficou falando, mata logo esse cara. Quem foi o responsável pela morte de Yeshua? Eu e você.
Nós fomos os responsáveis espiritualmente falando. Nós. A culpa da morte dele é minha e sua. Ele precisou vir ao mundo com corpo de carne para ser o único humano que viveu integralmente a Torá e com isso conquistou o mérito de ser a referência para a redenção do ser humano. Então a culpa da morte de Yeshua não foi necessariamente de Pilatos ou de Caifás ou do povo que ficou gritando, mata logo. A culpa da morte dele foi nossa, minha e sua, de todo mundo que está aí. Com seu sangue em sua morte, Yeshua não comprou só os fiéis, não. Ele comprou todo mundo. Porém, nem todo mundo vai receber isso que o povo chama de salvação. Tem gente que diz assim, se um morreu por todo mundo, então todo mundo está salvo. Não, muito pelo contrário. Shaul Hachalia, o chamado apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, o amor de Deus nos constrange ao nós julgarmos o seguinte, se um morreu por todos, todos morreram. Essa palavra dele é muito interessante, a gente quase não para pensar nessas coisas. Eu até entendo que a pessoa não pare para pensar nisso, porque a pessoa está aí, tendo que trabalhar, tendo que sobreviver, etc e tal, cheio de coisas ocupando a mente. Paulo falou, se um morreu por todos, todos morreram. A morte do justo foi uma morte baseada na existência do pecado na terra. Então, se um justo morreu e levou o pecado para a morte, então todo mundo morreu, porque o pecado faz parte da natureza de todo mundo. Todos estão mortos, certo? Então é justamente por isso que quando Yeshua nos dá isso que chamamos de salvação, ele diz que a pessoa passou da morte para a vida. Às vezes a gente esquece, isso aqui que a gente tem na Terra, de acordar de manhã, sair para trabalhar, aí leva o filho na escola, vai na academia, vai no mercado. As pessoas chamam isso aqui de vida. Mas para Yah, Allah, Deus dos exércitos, isso aqui não é vida. Para ele isso aqui é morte. Porque quando ele olha de lá de cima para cá, o que ele vê? Um monte de pecador. Um monte de gente que tem conexão espiritual com Satã. Como se estivesse, tipo, com um cordão invisível ligado a Satã. O pecado nos liga a Satã. É igual quando você vê nas séries de vampiro. Na série de vampiro tem um vampiro que morde uma pessoa, aí a pessoa vira vampiro, morde outro, vai todo mundo, um mordendo o outro virando vampiro. Só que quando alguém consegue matar o vampiro primordial, que mordeu o primeiro, que começou a cadeia de transformação, se matar o principal, todos os que foram transformados depois morrem também. Essa comparação é interessante. No plano espiritual funciona assim. Todos estão ligados a Satã aqui na Terra por causa do pecado. Uma vez um homem chegou para mim e falou assim, se Deus queria ajudar a humanidade, por que Deus não matou o diabo logo no início? É interessante essa pergunta. Se Deus queria salvar e ajudar a humanidade desde o início, por que Deus não matou o diabo? Se Deus tivesse destruído Satã, automaticamente todos os seres humanos seriam destruídos em cadeia, porque o pecado é uma ligação direta com Satã. Então Yah não poderia simplesmente, o ser humano aderiu ao pecado, já sei o que eu vou fazer, vou eliminar Satã. Se Yah tivesse eliminado a existência de Satã, todos estariam automaticamente eliminados, porque o pecado é uma ligação com Satã, um fiozinho conectado com ele. Então, a pessoa que acorda todos os dias de manhã, pega o ônibus lotado, trabalha no emprego que não gosta, mora numa favela porque não tem outra condição e vive a sua vidinha sem pensar em Deus, sem recorrer a Ele, essa pessoa está morta. Para Yah Tzivahot, Deus eterno, essa pessoa está morta. Mas Yeshua disse, se alguém tiver sede, venha até mim e beba. Mas que sede é essa que a pessoa precisa ter? Essa sede é a necessidade de se conectar à divindade. Sede de Deus. É aquela vontade de se aproximar das coisas de Deus, de entender, conectar, tentar compreender aquela coisa que a gente sente falta de ter um Deus. Tem muita gente por aí que é feliz fazendo mal, é feliz cometendo crime, é feliz sem pensar em Deus. Quem tem sede, venha e beba. Yeshua tem muita coisa para dar, mas não a mansão na Zona Sul, não a barra de ouro, não um saco de dinheiro. Ele tem para dar vida.
Isso aqui que a gente vive na Terra, a gente chama de vida, mas para o Deus eterno isso aqui não é vida. Para o Deus eterno, a nossa vida na Terra é só a partir dele. No meu caso, eu estou há 27 anos caminhando com Yeshua HaMashiach. Então, para ir a Deus eterno, é como que eu nasci em 1997 e diante dele eu tenho 27 anos terrestre. O que na contagem dele não é nada. É como se fosse 5 minutos de vida com ele. E aquele que já teve a sede, já veio até ele, já bebeu do conhecimento dele, precisa desejar isso de um modo mais amplo. Quando você começa a entrar na coisa espiritual, você precisa desejar avançar mais. Senão você vai ficar igual aquela passagem do texto do profeta Eliseu, que ele disse para o rei: pega o teu arco e atira a flecha. Ele não entendeu o que o profeta falou. O profeta estava dando uma palavra profética: pega o seu arco e vá atirando as flechas. Diz a Bíblia que ele atirou a flecha 3, 4 vezes e parou. Parou de atirar as flechas. Que ele achou que aquilo ali era tipo uma bobeira. Pô, esse cara tá, em vez de vir aqui estender a mão e declarar um poder, tá mandando eu atirar a flecha. O cara atirou umas 3, 4 flechas e parou. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu se irritou com aquilo e disse: você parou sem eu falar? Se você tivesse continuado atirando as flechas, até quando eu dissesse pode parar, e aí ia te dar vitória. A pessoa recebeu uma direção profética, começou, mas parou. O profeta falou: vai atirando as flechas. O cara atirou 3, 4 vezes, achou aquilo uma palhaçada e parou. Sem o profeta dizer pode parar. Nas coisas espirituais, quando a gente começa, a gente precisa avançar. Yeshua disse: quem tem sede, vem até a mim e beba. Estou fazendo nada, eu vou lá beber dele. Aí bebe 2 vezes, 3, 4, 5 vezes e cansa. Quando há um chamado da parte do Deus vivo, quando começa, o ideal é que ela prossiga, ela continue. O cara está na igreja, ele bebe de Deus, por assim dizer, mas ele está sempre fazendo alguma coisa que é bom só para ele mesmo. Quem tem sede, vem até mim e beba. Ele vai e bebe uma semana, outra semana não. Por aí vai. Yeshua veio para dar vida com abundância. Vida com abundância não é só você, pronto, fui salvo, estou salvo, vou ficar tranquilo. Não. Você recebeu vida, você foi salvo. Então a sua vida agora é o quê? É avançar, é continuar, é aumentar. Recebeu a salvação? Continue andando, continue caminhando em direção ao Deus vivo. Vai caminhando sem olhar para o lado. Porque toda vez que a pessoa para a caminhada sem motivo necessário, quando ela retoma a caminhada fica diferente. Fica mais árdua, mais difícil, fica mais penosa. Mais penosa por quê? Porque Deus é mau? Não, porque a pessoa parou e começou a admirar o que estava ao redor dela. Yah veio para dar vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yah. É conhecer ao nosso Deus e continuar conhecendo. É conhecer e continuar conhecendo. Caminhar e continuar caminhando. Beber dele e continuar bebendo. Porque ele veio para dar vida. Ele não veio para dar a morte. A morte a gente já tem. Com a nossa vidinha de acordar de manhã, sair para trabalhar, ir para a escola, para a academia. Isso é a morte. A morte a gente já tem, a gente precisa agora da vida. Me lembra as palavras de Paulo, quando escreveu a Timóteo, dizendo: a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. A pessoa que se entrega aos prazeres carnais, como disse Paulo, mesmo viva, ela está morta. O período de Sucote, segundo o calendário corrigido, termina dia 3 de outubro, agora, 2024. Então, se você está ouvindo isso agora, ou se você está ouvindo isso depois que passou esse período, a mensagem continua a mesma. Venha até Yeshua e beba dele. E continue bebendo. Coma a carne e beba o sangue dele. E continue. É se alimentar da palavra dele. E continuar se alimentando. Se você começa e depois para, você não está seguindo a lógica do Deus vivo. O Deus vivo não faz nada que seja automático ou imediato. No primeiro século também, quando a pessoa ia fazer parte da Querrilá, ela não era assim também de chegar hoje e amanhã já está fazendo tudo, não.
chegou hoje, mês que vem já é bispo da congregação. Não. O sujeito passava um tempo sentado no banco lá, ouvindo, aprendendo e assimilando. Não é só chegar e crescer. É chegar, ouvir e continuar ouvindo. Crescer e continuar crescendo. Conhecer e continuar conhecendo. E beber de Exu e continuar bebendo. Então essa reflexão de fechamento de Sucote, ela nos traz agora para isso. Se alguém tem sede, venha até Yeshua e beba, absorva, ouça o conhecimento que vem dele, ouça a interpretação que ele dá à Torá e absorva. E continue absorvendo, absorver e continuar absorvendo. Venha ouvir a palavra dele, ouvir e continuar ouvindo, para adquirir conhecimento e continuar adquirindo. Porque só ele pode dar a vida. A essência da vida era o Arrakodesh, é o Espírito Sagrado, o Espírito Santificador do Deus Eterno. Mas só quem pode nos conceder o Arrakodesh é o próprio Yeshua. Só ele. Como já foi dito na outra reflexão anterior, Sucote não é uma festa, é um evento devocional de caráter mundial. Porque os judeus no mundo inteiro realizam Sucote. Festa de tabernáculo, não existe tabernáculo. Sucote é cabana. Yeshua é o nosso rei, Yah é o nosso Deus, regente supremo, que reina sobre nós por meio de seu filho, Yeshua. É ser regido por ele e continuar sendo regido. Se assim você proceder e continuar procedendo, rios de água viva fluirão de você.